Pessoal, muito boa noite, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa segunda reunião da Ordem da Traça. A Ordem da Traça é o nosso clubinho de leitura focado em revistas literárias. A gente todo mês seleciona dois contos de revistas diferentes para estar lendo e discutindo, né, junto com os nossos amiguinhos. E hoje a gente vai estar comentando o conto da Tatiana Faraújo, que foi publicado na Escamba Náutica, e do Elton Lucinda, né, que foi publicado na Taverna, ok? Quem não me conhece ainda, eu sou Filipe Brasiliano, sou autor independente, já fui editor de revista, a Revista Perpétua, e hoje eu estou aqui tocando projetos de caráter coletivo, como a Ordem da Traça, e tem o portal Cataprisma também. Se vocês ainda não conhecem o Cataprisma, vão lá conhecer, o arroba é esse mesmo, portal Cataprisma, é onde a gente vai estar cobrindo o cenário literário, né, e contemporâneo, independente. Esses são os três pilares que eu sempre gosto de trabalhar. E eu tô aqui com a Bia, né, Bia, eu vou pedir para você se apresentar e contar a sua relação com revistas literárias e contos também. Então, gente, boa noite. O meu nome é Bia Chaves, eu sou uma autora paraense de 23 anos, graduada em Letras pela UFPA. Acabei de receber o diploma, então eu tenho que exibir isso para o mundo. Parabéns. Eu sou escritora desde sempre, mas comecei a publicar em 2020 e a minha experiência com revistas literárias ainda é relativamente recente, né? Eu vou ter um conto meu saindo na Faísca no semestre que vem. Eu tenho alguns contos em outras revistas, tipo a Sucuru, a Ikebana e algumas dessas, mas ainda estou entrando mais nesse mundo editorial já de revista. Por isso que eu aceitei o convite do Felipe para a Ordem da Traça, porque eu queria aprender mais, saber mais, publicar mais, porque tem muitas revistas com propostas muito interessantes. E eu acho que é muito legal a gente explorar esses contos e participar mais, entrar um pouco mais nesse meio, que dá oportunidade de muita gente, né? Muitos autores que de outra forma não tem muita abertura para publicar, né? Enfim, faz a gente conhecer muitos talentos e muitas histórias muito bacanas. Então é isso. Muito bem. Aproveitando que você está falando, você quer falar um pouco sobre o seu lançamento, né, que vai sair agora, dia primeiro? Ah, sim, gente. Eu tô lançando um livro de contos pela editora Elixir, que é uma editora independente que entrou agora no mercado. E são muito gente boa, né? Inclusive o pessoal da Elixir, se vocês verem essa live, tá? Tô elogiando vocês aqui, tá? E o livro vai sair só a versão e-book por enquanto e vai entrar em pré-venda amanhã. Amanhã também vai ter a live de lançamento, né? Quem quiser assistir vai ser lá no arroba editora Elixir. E é um livro de contos sobre os saberes amazônicos, são várias histórias reimaginadas de algumas histórias que a gente já conhece, né? Então tem fantasia, muita fantasia, tem romance, tem um pouquinho de um horrorzinho. Então, quem gosta de tudo isso, pode ir lá conferir. Ai, gente, já fiz o meu jabá aqui. Sempre muito bom. Vai se passar onde, essas histórias? Elas se passam aqui no Pará, algumas em cidades paraenses fictícias, mas a maioria aqui em Belém, né? Minha cidadezinha, eu sempre dou um jeito de botar Belém, Pará nas minhas histórias, porque eu acho que isso que a gente precisa de mais histórias aqui, é uma cidade linda, é uma cultura linda. E respondendo a pergunta da Vanessa, assim, ele vai estar disponível no KU, então pode comprar sem medo, tá? Compra esse, Vanessa. Tu sempre diz que vai comprar meus livros e nunca compra. Pois compre. Ô, louco, cobrou a leitora ao vivo. Sim. É, então é isso, a Bia, como vocês veem, ela tem esse comprometimento aí com a literatura, né? Ela é uma contista, cronista, e ela vai estar aqui junto comigo, comentando os contos que foram lidos no Clube de Leitura da Ordem nesse mês. Quem não pôde ou não conseguiu ler, tá? Os links ainda estão no link da bio, caso vocês queiram, né, baixar as revistas, irem atrás dos contos depois. Mas, assim, se vocês não tiveram a oportunidade de ler, não se preocupem que a gente vai deixar vocês todos a par, né? Vamos contextualizar vocês e para todo mundo poder participar da conversa, que eu acho muito interessante. Algum comentário, Bia, aí? Você tá rindo? O pessoal falando que eu expus a Vanessa ao vivo. Gente, mas eu tô brincando. A Vanessa, ela é minha crush literária, né? A gente só não casa porque ela mora lá no Rio e eu sou daqui de Belém, né? Então fica só esse flerte virtual platônico. A distância não dá, né, Bia?
A distância impede. Mas então, vamos introduzir. Eu já falei um pouquinho, né? A gente selecionou 2 contos, né? Lemos nesse mês. Já falei quais são os contos. Então, o que nos resta é começar. Então, eu só vou introduzir como é o conto do Elton, mais ou menos, e aí você pode ler esse trechinho. Pode ser? Beleza. Uhum. Tá. O conto do Elton, ele se chama Um Brasileiro na Transilvânia. Ele vai nos apresentar uma narrativa epistolar, uma bem clássica de história de vampiro mesmo. Ele vai relatar um esquisito episódio vivido aí pelo Manuel Ferreira da Câmara, com o Barão Húngaro, em 1796. Leia esse trechinho pra gente. Vamos lá, gente. Ali estava, graças a meus anfitriões em Zalatna, a única gentileza possível diante de uma donzela em circunstâncias tão adversas. Esbocei o gesto de estender o ramalhete a ela, que até então seguia meus movimentos com aquele olhar apático. Quando percebeu as flores, entretanto, sua face crispou-se no mais horrível esgar. Recuei um passo e notei, com assombro, idêntica máscara de terror no rosto do barão. Pai e filha guinchavam, feito felinos acuados. Muito bem. Pessoal do chat, quem leu o conto, pode deixar aí nos comentários as suas percepções, o que vocês interpretaram da história, o que chamou a atenção. Podem comentar, a gente vai ler, a Bia tá de olho aí, né? Como vocês viram, né, nesse trechinho, é o trechinho que começa a cair a ficha que ali tem alguma coisa sobrenatural, né? Que até então o personagem protagonista está conversando com aquela figura que ele já foi avisado antes, olha, cuidado com essa casa, cuidado com essas pessoas. Mas ele é muito cético, então ele não acredita nessas superstições. E esse é o momento em que o sobrenatural aparece, né? E muito por causa da flor, né? Do ramalhete de flores que desperta o horror, né? A primeira pergunta assim, que a gente colocou no nosso doc, aqui na nossa pauta, para estar direcionando a conversa, é qual que é a nossa percepção e entendimento. Eu tenho a minha colinha aqui do que eu trabalhei, do que eu entendi, mas eu quero ouvir da Bia. Né? Seguindo aí o trechinho que você leu, como que foi a sua percepção da história? Olha, primeiro que eu achei muito incrível, né, como a história se relaciona ao livro do Drácula, né, claramente referências muito grandes ao livro do Drácula, que eu li faz um tempo, né, então ainda a memória não estava fresca, mas o formato, né, o conto ele é em formato de diário, igual Drácula de Bram Stoker, né, então, mas ele mistura elementos brasileiros, a história, né, o personagem principal é brasileiro, e tem muitos elementos históricos, né, do Brasil colonial na época que ele discute com o vampiro. Então eu tive uma ideia muito interessante, né, de como um vampiro, né, centenário se interessaria por terras brasileiras, né, no contexto que o Brasil vivia na época. E tem até uma personagem, né, a filha, a vampira adolescente lá, que critica a escravidão brasileira na época. E eu achei isso muito interessante, né, porque os vampiros mais humanos do que os próprios humanos do conto, né, eu achei isso maravilhoso, porque o protagonista ainda fala, ah, não, mas os escravos são um mal necessário. E ela fica assim, não, isso é um absurdo, isso é uma coisa animalesca, né? Sendo que os vampiros deveriam ser os vilões, mas, enfim, foi muito interessante ler esse texto. Você vê que o Elton, ele tem esse cuidado, assim, de trabalhar não só o cenário, o ambiente da época, pegar aquele contexto histórico, né, e a mentalidade das pessoas da época, mas você vê o cuidado que ele tem no linguajar, né, na forma como as pessoas conversam, como é falado, relatado no diário, né, e o Elton, assim, tipo, a gente conversou com ele para fazer a entrevista, o tete a tete, né, se você quer conhecer um pouco mais do autor, tem no feed do Instagram uma breve entrevista que a gente fez com o Elton Lucinda sobre o trabalho dele, a literatura e o conto. E aí você vê, né, que o cara é incrível, né? Aí a minha parte, assim, que eu separei para falar sobre isso, sobre percepção, que assim, a gente vê que é uma história, se você ainda não leu o conto, é uma ficção histórica, onde ele aproveita esse link, né,
Ele estava pesquisando, pelo que ele relatou na entrevista, ele estava pesquisando esse personagem, esse homem, essa figura que realmente existiu, o Manuel Ferreira da Câmara, e aí ele viu que o Manuel, ele teve uma passagem na Transilvânia, ele chegou a viajar para lá nessa época. E aí ele pensou, por que não escrever, né, que ele teve um encontro com um vampiro? Então, tipo, achei muito legal ele trabalhar isso, né? Sim, O as Rafael questões também, históricas do conto pode estão falar, muito desculpa. bem. Não, eu só ia dizer que tá muito verídico, né? Tá muito apurado a maneira como ele tratou o contexto histórico da época e a linguagem, como tu falaste, é muito característica da época, né? E deu para perceber, assim, que teve todo um cuidado muito grande enfim, representar aquele momento, né? Mesclando com a fantasia do conto. E isso trouxe, assim, uma qualidade imensa para a história. Eu li, assim, meio embasbacada com vocabulário, com tudo. Foi mais eficiente que muita aula de história que eu tive no colégio. Uhum. O Rafael comentou uma coisa, eu acho que a Mal, no chat, ela também falou alguma coisa sobre isso, sobre o ceticismo do personagem, do protagonista. O Rafael, ele comentou que o conto, né, ele discute a degradação do personagem através do ceticismo, né, que ele tem. Porque até o final do conto, ele é cético, ele viu as coisas, mas ele não tomou nenhum cuidado, o personagem não tomou cuidado de enfiar a estaca no coração do vampiro, nem nada. Ele deixou o caixão aberto e simplesmente foi embora, né? Então você vê que ele desdenha da superstição, entre aspas, daquele povo até o final, né? Ele é cético até o final, mesmo depois de ter visto o sobrenatural, né? E a Mal falou a Sim. mesma coisa sobre o ceticismo. E, assim, eu vou continuar aqui a nossa pautinha, mas se você quiser comentar, você pode comentar qualquer coisa, viu? Eu tô olhando o chat aqui, eu não sei se ele travou pra mim, porque o último comentário que eu tô lendo é o não, do Toró Aleatório, né? Falando que o Gabriel entrou. Aí eu não sei se teve mais ou se travou. Ah, muito boa noite, pessoal. Quem tá entrando, tá? A gente está aqui discutindo o conto do Elton Lucinda, tá? Se Sim. vocês chegaram a ler, deixem nos comentários aí as percepções de vocês. Queremos que vocês participem também, ok? Vamos lá. Caixinha de perguntas. Oi? A caixinha de perguntas. Esse Ah, símbolozinho de interrogação aí, perguntem aí, porque não vai sumir as perguntas de vocês. No chat é, vocês usam só para elogiar eu e o Felipe e os autores que a gente está comentando. Tá? sim. Então vamos lá. Ô Bia, teve alguma coisa no conto assim que te impactou, te causou alguma reflexão? Olha, como eu disse, as discussões, né, que eles tiveram sobre o contexto da época me chamaram muita atenção, porque eram coisas assim que eu nem sequer me lembrava, né, de algumas coisas que eu já tinha aprendido, lido sobre, mas a guerra entre a Áustria e a França que estava acontecendo na época. E, enfim, o ponto de vista sobre o Manuel da Câmara, né, ele era um homem na época, enfim, privilegiado no contexto brasileiro da época, e o ponto de vista de uma pessoa sobre o contexto, né, foi muito. Foi impactante, mas acho que a parte que mais me impactou mesmo foi quando ele vai de novo no castelo e encontra os dois mortos, né? Eu achei essa parte muito forte. Eu tava até nervosa, achando que eles iam, sei lá, acordar, sugar o sangue dele até o fim e pronto, acabou o conto, né? Mas não, ele saiu de lá vivo, passando bem, mais ou menos, né? Então esses dois pontos me chamaram bastante atenção. Você vê que o cara, ele não sabia onde ele estava se metendo, né? Porque por duas vezes ele entra no mesmo lugar e fica, Uhum. né? Tipo, meu amigo, sai daí. Ai, gente, os céticos no filme de terror, eles sempre acabam se estrepando, né? Ninguém aprende. Tem que. Se um dia eu me meter numa coisa sobrenatural, eu vou acreditar 100% no que tá acontecendo, porque se eu negar, já era pra mim. Aham. A Mal falou que vampiros e Minas não combinam, né? Por causa. E assim, eu vou explicar para vocês o trabalho do Elton. Ele tem uma cidade fictícia, que é em Budapeste, tá? E nessa cidade fictícia, ele criou ali uma cidade de vampiros. Tem muitas coisas sobrenaturais lá. E aí ele chega a falar que essa cidade fica mais ou menos em Minas. Tá? Por isso que esse vampiro ele quer vir para o Brasil, ele quer vir para em Budapeste. É, tem contos do Elton, assim, na Trasgo.
na Ficções Pulp, né, no selo Ficções Pulp, e ele sempre trabalha essa cidade fictícia. Eu acho muito interessante o Elton fazer isso, né? Eu também tenho vontade de trabalhar alguma coisa fictícia. Acho que você também tem, se é que você chegou a falar mais cedo, né, na live. Sim, no meu livro que vai lançar amanhã tem uma vilazinha no interior do Pará chamada Vila do Amanhã, né? Que é muito legal criar cidade fictícia porque tu tens liberdade criativa para fazer o que tu quiser com essa cidade. Se tu quiser botar uma coluna grega no meio da praça, assim, tu pode. Mas também é legal trabalhar com cidades que existem mesmo, porque aí tu pode botar lugares reais e mesclar na tua história, né? Tem coisas interessantes nos dois pontos. Então isso é Olha, a Tati interessante. falou Pode falar, que desculpa. podia ser pior se fosse pão de alho, né, em Minas, que aí É, não ia estar nada é, bem. eu acho que é uma pergunta interessante para o chat. Você que está no chat e você é escritor, conta pra gente se você trabalha, se você gosta mais de trabalhar cidades fictícias, lugares fictícios, personagens fictícios, ou vocês gostam de trabalhar com lugares que já existem, né? Né? Eu acho que é interessante perguntar isso, porque você vê o estilo diferente de cada autor, né? Sim, olha, tem uma pergunta da Tati na caixinha de perguntas. Ela perguntou: vocês acham que essa questão do ceticismo do protagonista ser a causa de sua ruína traz uma boa reflexão sobre a importância de respeitar culturas e crenças locais? Essa é uma boa. Eu acho que sim, porque o conto inteiro o protagonista estava querendo ir no castelo, né, para estudar a mineração, né, os minérios da região, que ele era estudioso disso. E todo mundo dizia: não, a gente não vai para lá, lá tem mau agouro, papapá. E ele ignorando tudo, né? Ele: não, eu vou de qualquer jeito. E ele consegue ir em algum ponto, né? Mas aí, se ele tivesse dado ouvidos à população, né, ele quase morreu, né? Ele sobreviveu, né? Mas poderia ter morrido, poderia ter virado a janta lá dos vampiros, porque ele simplesmente ignorou tudo que o pessoal dizia, né? Falando: ah, isso daí é superstição desse povo, eu não acredito nisso. E aí, olha só, acreditem, né, no E, povo. e o final do conto é um morador local falando para ele assim: você perdeu uma oportunidade de libertar a gente desse mal. Porque ele esteve na casa, ele esteve lá de frente com os caixões, com os vampiros, ele podia ter enfiado a estaca no coração e livrado aquela população dos vampiros. Mas ele não fez porque ele não acreditava, não deu ouvidos aos locais, não é? Ai, gente. Olha, a Tati falou aqui. Eu gosto mais de lugares fictícios porque, como a Bia falou, a gente tem mais liberdade para descrever os locais e colocar pontos essenciais para a história na geografia da história, né? Pois a gente pode, assim, se a gente quiser inventar, assim, qualquer lugar, tipo, o jeito da população, né? Uma igreja no centro da cidade, que vai ser muito importante. Até porque, às vezes, utilizar lugares reais pode dar um certo problema pra gente, né? Se a gente usar uma igreja real para ser uma igreja amaldiçoada, lá vem a galera falar: ah, tu tá difamando nossa igreja. Então, assim, às vezes é mais seguro até a gente criar. Uhum. Vamos Tem dar gente falando mais seguimento, coisa, então. né? Tem Lê mais aí, comentário? Felipe. Pode ler. Não, pode Tá, ler, fica à pra eu ler? vontade. Tá. Toró Aleatório falou: eu escrevo contos que se passam na cidade onde eu nasci, em breves, Marajó. Sempre quis conhecer o Marajó, ainda não conheci, mas um dia vai. O Rafael falou: cidades fictícias te dão uma maior liberdade, mas não tem nada mais gostoso que transformar algo real e cotidiano em medo. Eu não escrevo tanto terror assim, mas com certeza, né? E no final a Tati falou assim: além de evitar que a gente acabe falando besteira ou escrevendo algo que não existe numa cidade real, é verdade, né? Mas quando a gente vai escrever uma cidade que a gente não conhece muito bem e acaba cometendo algum deslize, assim, histórico ou geográfico e tal. E agora ela falou: uma coisa legal sobre trabalhar com cidades reais também é que a gente pode transformar pontos da cidade em algo famoso na ficção, né? Verdade. Muito Uhum. bom, gente. Legal. Então, dando continuidade aqui à pauta que a gente fez, eu perguntei para você lá no doc, no documento, né, se você se Uhum. identificou com alguma coisa na história. Se você tiver se identificado, você vai responder, mas eu quero destacar algo que o Rafa falou também, que é o diálogo entre o Barão e o protagonista, né, o Manuel Ferreira da Câmara. Ele falou que os diálogos foram muito interessantes. Você comentou sobre esses diálogos, né? Porque eles estão ali discutindo política. Eles falam de política da época, né? Tipo, a rainha tomou decisão errada, o rei, que não sei o quê.
E aí eles falam sobre escravidão, mas não é o foco só vira foco porque a filha, né, ela chega e ela é contra a escravidão, então ela vem com várias pedras ali e tal, e critica mesmo. Mas assim, todo o diálogo, desde o momento que eles chegam, que eles se encontram, o vampiro ele cita lá um livro que ele gosta, e é muito interessante ver a conversa deles, né? Bem natural. E uma coisa legal é o personagem achando, né? Porque quando ele foi convidado, na carta estava dizendo assim, ah, venha discutir metais e pedras e não sei o quê, e achando que ele ia falar de algo do interesse dele, mas não foi. Ele só foi convidado pelo interesse do vampiro ir para o Brasil. Ele precisava de alguém, né, para mediar essa viagem e tal. Achei muito legal ele ser enganado. Sim. Bom, uma coisa que eu me identifiquei no texto, eu me identifiquei com a personagem mesmo da vampira, né, da filha dele, porque eu acho que seria algo próximo do que eu seria se eu fosse uma vampira, né, assim, meio de saco cheio, ah, eu tô viva aqui há muito tempo, tenho que ouvir esse povo falando besteira, né, meio militante. Eu gostei muito da personagem e eu vi, né, na biografia do Elton, ou no final da revista, não lembro, que vai lançar um livro sobre ela, né, não sei se vai lançar ou se já lançou, mas se já lançou eu já quero ler, né, porque eu fiquei muito curiosa, né? Eu também me identifiquei na parte que o protagonista, né, o Manuel, vai lá ver, encontra eles mortos e sai correndo, né? Porque eu, por mais que eu seja uma pessoa crédula, eu não ia pensar na hora em enfiar estaca neles, né? Eu ia só pensar em sair voado Eu não dali, né? Eu sei, ia ser meio eu não sei besta. como o Manuel não pensou em chamar a ambulância, alguma coisa assim, do jeito que ele é cético, né? Ele, "Ai, será que dá Não para existia salvar ainda?" ambulância, né? Ia ter que ser uma carroça dos médicos, não sei como é É, que ia naquela época. funcionar. Pois é. Não, mas eu achei legal você falar, né, sobre a filha. Me desperta a curiosidade de saber quanto tempo eles estão vivos também, né? Porque vampiro a gente sabe que eles se adaptam à sociedade, né? Então, se eles já estão vivos há muito tempo, ela já deve estar de saco cheio e tal, querendo mudança, né? Imagina ficar Legal, mano. presa no corpo de uma adolescente pela eternidade. Nossa, que terror. Isso que é o verdadeiro terror do conto. Tá certo. Vamos ter um comentário aí, né? É, o pessoal falou Vampira Sensata e o M. Bolachenko, eu não sei se é assim que fala, mas ele falou que ele só ia se alimentar de gente babaca. Tá certíssimo, eu acho que isso é um favor pra Melhor sociedade. dieta. Melhor dieta. Então, aqui também tem a pergunta sobre as abordagens, os elementos que foram usados e tal, e o que funcionou para você, né? O que eu tinha separado aqui para falar era sobre essa coisa mesmo do Elton aproveitar o link, né? Ele perceber que existe história aí. Nossa, um brasileiro foi para Transilvânia, tem história aí. Eu faço muito isso também. Quando mais antigamente eu escrevia paráfrases da Bíblia, né? Eu gostava de escrever bem nas lacunas, aqueles personagens que não foram usados, aqueles personagens que ficaram de escanteio. Então eu escrevi histórias, paráfrases de lacunas da Bíblia, por exemplo, para contar algumas histórias. Então, eu gosto dessa percepção que o autor tem, sabe? Sim. Uma coisa que eu gostei muito e que eu acho que tornou a leitura bem dinâmica e fluida foi o formato de diário, né? Que além de ser parecido com o livro do Drácula de Bram Stoker, eu acho muito interessante quando as pessoas escrevem contos, histórias nesse formato de diário, às vezes é de e-mail, às vezes eu já vi um de formato de tweets, né? Acho que foi na Faísca. E eu achei muito legal, porque eu não sou acostumada a escrever histórias desse tipo, né? Eu sempre fico mais presa numa narrativa comum e eu acho que isso transforma uma coisa muito interessante, né? Porque ele tá contando uma coisa que já aconteceu, a gente fica curiosa, e agora? E o dia seguinte, sabe? É como se a gente estivesse lendo uma documentação mesmo, é como se a gente estivesse lendo algo que aconteceu, ainda mais que a linguagem é bem imersiva, né? O jeito como ele escreve realmente como uma pessoa daquela época, como se fosse realmente aquela personalidade da época. Isso fez com que eu li assim muito rápido e fiquei sedenta por mais, né, no final. Então, eu acho que esse formato foi uma coisa que me prendeu bastante, me cativou bastante. Uhum. Não, e é interessante lembrar que o conto dele começa com um incêndio, né, no museu lá no Rio de Janeiro. Quando aconteceu um incêndio, aí descobriram esse diário, não foi isso? Aí quem Sim. está contando a história é um cara que ele fazia? Eu esqueci a palavra, mas ele... Esqueci a palavra. Mas ele esqueci mesmo. Você lembra o que ele fazia?
Ele trabalhava com conservação e restauro, parece. Isso, é esse. É essa profissão. E ele achou esses relatos do Manuel Ferreira, e aí ele tentou legitimar, mas aí tava todo mundo meio que atrasando isso daí, era muita burocracia, e parecia que ninguém tinha muito interesse em legitimar esse diário. E aí acabou indo para algum lugar, ele não sabia se foi para onde foi, né? Para onde foi esse diário. E aí, por causa do incêndio, ele lembrou, né? Poxa, ainda bem que eu salvei aqui algumas páginas e tal. Aí ele começa a contar pra gente o que estava escrito, né, nesse diário. Sim, é Achei uma bem lição legal. pra Esse gente quem trabalha com isso. Sempre tire é print mais antes um de link, entregar. né? Sim. Sim, O é Rafael mais falou, um eu link. amo o uso do Ah. diário, gosto como as coisas crescem. Sim, é muito, acho que vai aumentando nossa expectativa a cada nova anotação do diário. Você falou de experimentar essa forma de contar história, eu acho legal. Tem uma crônica da Vanessa Caldas em um livro que ela escreveu, eu tenho aqui em casa, não vou lembrar o título porque é muito grande, mas ela escreve em formato de mensagens do WhatsApp. Ela fala, ela tá contando a história que ela perdeu a chave, daí ela começa a encher o saco dos amigos. Minha chave tá aí, nossa, eu tô presa fora de casa. Aí é tipo a história dela contando com mensagens do WhatsApp. É muito legal. Experimentar, sabe? Sim, a Tati está falando, eu gosto desses três formatos de diário, de relatos, tipo diário, também porque é fácil de trabalhar com um narrador não confiável nele. Sim, eu só lembrei agora de Garota Exemplar. Quem lê o Garota Exemplar sabe do que eu estou falando. A gente é facilmente manipulado pelo autor do diário. Ele pode nos enganar muito facilmente. Sim. Conseguimos aqui comentar o conto do Elton. Se o Elton estiver aí, né? Agradeço demais, Elton, pela literatura que você produziu. A história é muito boa, né? E a gente quer ler mais. Como a Bia falou, a gente quer ler a história da vampira, né? Esqueci o Sim, nome eu não dela. conhecia. É Elizabeth, parece o nome Isso é um nome dela. bem diferente, né? Sim. É muito bom fazer os personagens com os nomes inusitados, porque eles ficam mais na nossa cabeça, parece. Uhum. Eu Mas gosto também. E eu penso sim, exatamente nisso. Eu penso, eu vou criar um personagem com um nome diferente porque eu quero que ele seja único, que ele seja lembrável. Se for apenas José, tem um monte de José em outros livros, né? Ah, mas é isso. João Silva.